Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês um vídeo bem diferente. Como eu deixei uma enquetezinha aqui, né, se vocês gostariam de ouvir uma palavra de vida, uma palavra, né, de vida eterna, uma fonte de água inesgotável. E a maioria, né, votou que sim, que gostaria de ouvir, né, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a palavra do Senhor Jesus. Se você, né, ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para poder estar me ajudando, né? Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que merece, né? E que hoje, né, está precisando de ouvir uma palavra vinda de Deus, né? A palavra do Senhor Jesus nesse dia. E hoje eu quero falar com vocês sobre Jonas, né? O primeiro capítulo de Jonas vai dizer aqui que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade chamada Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas fugiu da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou o mestre do navio a ele e disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos, né, uma palavra de Jonas. Eu sou apaixonada particularmente com essa palavra, gente, porque eu me considero por diversas vezes um Jonas na vida, sabe? Que muitas das vezes o Senhor me manda fazer algo e eu tento fugir, né, daquele centro da vontade do Senhor Jesus. Eu tento fugir da vontade do Senhor Jesus, sabe? No momento nós encaramos e falamos: não, Senhor, eis-me aqui. Mas quando nós vemos a prova, quando nós vemos a tribulação, né, se levantando, o mar bravio se levantando, as ondas vindo, a nossa tendência de ser humano é fugir da presença do Senhor. Não somente fugir, né, gente, da presença do Senhor, mas fugir, né, daquela situação, daquele problema. E foi o que aconteceu com o Jonas, né? E nesta manhã, o Senhor me trouxe uma palavra, assim, ao meu coração, sabe? Eu senti aqui, eu falei: Senhor, eu vou trazer essa palavra, porque eu sou apaixonada com essa palavra, e eu creio que essa palavra vai falar com alguém nesta manhã, né? E o que aconteceu, gente? O Senhor falou comigo de uma tal forma, assim, fala também sobre Jesus, né? Quando Jesus entrou no barco, em Mateus capítulo 8, versículo 23. Eu até separei aqui, que fala que Jesus acalma a tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe Jesus então: Por que sois tímidos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. E o Senhor falou comigo de uma tal forma nesta manhã o seguinte, né? São dois homens diferentes, né? Jonas, que estava fugindo da promessa de Deus, e Jesus, né, que ali ele ainda estava, né, como um homem, né, ele, no caso, na terra, né, fazendo a sua missão, mas ele estava em missão, cumprindo a vontade de Deus, né? E são dois homens distintos, né? Jonas estava dormindo, desceu até o porão do barco e dormiu, né? E a grande onda sobreveio sobre aquele navio, começou a querer virar, e as pessoas que estavam naquele navio começaram a perecer, começaram a se atemorizar ali, por causa da desobediência de Jonas. E quantas vezes o nosso barco está a ponto de balançar por causa, muitas das vezes, da desobediência, né? E muitas das vezes, né, aquele dono daquele navio não sabia da fuga de Jonas da presença de Deus, né? O dono do navio jamais, senão ele não teria dado aquela passagem, né? Vendido aquela passagem para Jonas. Mas ele, na boa fé, vendeu a passagem, e Jonas ali fugindo da presença de Deus. E muitas das vezes isso acontece conosco, né? Nós não sabemos também, tipo assim, a vida das pessoas, né? A quem nos cerca, quem nos rodeia. E quantas vezes nós também podemos vender uma passagem, ou até mesmo dar ou doar
com um lugar, né, para alguém que está fugindo da presença do Senhor, e o nosso barco começa a sofrer, né, afrontas, sofrer grandes tribulações, as ondas começam a se levantar e nós perguntamos o porquê, Senhor, que nós estamos vivendo tudo isso. E muitas das vezes o Jonas está escondidinho lá no porão do nosso navio e nós não sabemos, né? Fugindo da presença do Senhor. E quantas vezes também nós somos esse Jonas que estamos lá no porão do navio, fugindo da presença de Deus, né? Da presença do Senhor Jesus, porque não queremos cumprir aquele chamado que Deus tem na nossa vida. Deus me fez meditar hoje, nesta manhã, né? Sobre esta palavra também. São dois homens distintos. Jonas, fugindo da presença de Deus, estava no porão dormindo. E Jesus, ele cumprindo a promessa, cumprindo a palavra do Senhor, o chamado de Deus, né, aquilo que Deus ordenara que ele fizesse, né, que ele veio ao mundo para dar a sua vida, né, por toda a humanidade, e ele estava cumprindo a sua missão, e ele estava no barco dormindo. Só que Jesus era diferente, né? Quando Jesus está no barco dormindo, nós não temos que nos preocupar, que o barco balança para lá e para cá, mas Jesus está no barco. E Jesus pergunta: por que vocês estão atemorizados, né? Aonde estão a fé de vocês, homens de pequena fé, né? E muitas das vezes Jesus está no nosso barco, dormindo. Pode estar dormindo, gente, está tudo silêncio. Dormindo é maneira de falar, né? Eu acredito que Jesus está em silêncio, né? Em nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós estamos sofrendo afronta, nós estamos passando por grandes lutas, né? Muitas das vezes dificuldade dentro dos nossos lares, dificuldade na família, dificuldades no emprego. E nós perguntamos: mas cadê Jesus? Aonde que está Jesus? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E Jesus está quietinho. Jesus está falando assim: eu estou aqui, mas eu estou em silêncio, mas eu estou aqui. E quando Jesus está no barco, a coisa muda de figura, gente, porque a tempestade ela vai se cessar a qualquer momento. Jesus se levantando, Jesus disse ao mar que aquietasse, e houve bonança naquele barco. Mas quando Jonas, né, levantou, não houve bonança. Jonas teve que fazer o quê? Eles tiveram que jogar Jonas, né, dentro do mar, né, para quê? Para que a tempestade cessasse e aqueles marinheiros, né, aquelas pessoas, dono do barco, né, tivesse sossego, bonança com eles, porque eles não eram culpados, mas eles estavam pagando por um preço que Jonas colocou ali na conta deles, vamos dizer assim, né, gente? Porque quando Jonas fugiu da presença do Senhor e entrou naquele barco, a partir do momento aquelas pessoas começaram a sofrer, né, as consequências juntamente com a desobediência de Jonas. Mas nós também, às vezes, muitas das vezes, sofremos, né, essas consequências. E quando jogaram Jonas no mar, o mar se aquietou, né? Ali as ondas cessaram, né? Porque o que estava atrapalhando aqueles marinheiros era Jonas, a desobediência dele, né? Então nós já sabemos, né, que Jonas foi engolido por um peixe, né? Foi parar no ventre do peixe, né? Por desobediência, ele teve que se arrepender para que fosse, né, lançado fora, vomitado ali por aquele peixe, né? E Deus fez ele cumprir aquilo que ele tinha que cumprir, né? E muitas das vezes também nós somos assim. Nós sofremos as consequências, nosso barco balança, as ondas se levantam, né? E Deus nos faz enxergar que se nós não pararmos para cumprir, né? Voltarmos lá para cumprir aquele chamado, aquele ide, né? O nosso barco ainda vai continuar sofrendo afrontas e se temarmos com Deus, ele vai naufragar, né? Então nesta manhã eu trago essa palavra para você. Se você é um Jonas, está no porão do navio, ei, levanta, né? E vai cumprir o chamado do Senhor na sua vida. E se você está no barco e o barco está balançando, se Jesus está calado, se Jesus está em silêncio, ei, Jesus ainda continua no seu barco. Creia que a vitória é sua, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.